Oi, tudo bem? O livro que eu escolhi para fazer a minha ficha de leitura é o livro Escaravelho de Ouro e Gato Preto. E é um livro com duas histórias e eu escolhi contar sobre o Escaravelho de Ouro. O autor desses dois livros é o Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe, e a editora é a editora Ridel. Tá. O começo do meu livro, o protagonista, que, a história é apresentada em primeira pessoa e o protagonista ele não revela o nome dele, ele começa contando a história do seu melhor amigo, que é o Legrand. O Legrand ele nasceu numa família rica e por causa de contas e etc, a família dele ficou pobre. É, ficou pobre. E o Legrand ele teve que se mudar para uma cidade, para uma ilha, que é a mesma ilha onde mora o protagonista, com o empregado da família, quando era rica. Que o empregado quis ficar com o Legrand por ser fiel fiel ao seu patrão. O nome do empregado é Júpiter. Beleza. Tá, em certa tarde de inverno, o protagonista ele decide ir até a casa do Legrand. Quando ele chega lá, ele vê que a porta está fechada e não tem ninguém em casa. Então ele decide entrar na casa e esperar o Júpiter e o Legrand do lado da lareira que estava acesa. E depois de um tempo, o Legrand e o Júpiter eles chegam e os dois chegam muito entusiasmados porque eles acharam um escaravelho e o escaravelho ele era muito bonito porque ele era de ouro e ele tinha uma beleza única. E eles começaram a conversar sobre o escaravelho, sobre a sua beleza, que ele era único e que ele era duro, ele podia ter órgãos de ouro. E daí o protagonista fica curioso, ele pergunta: Ah, então onde é que tá esse escaravelho? Vocês trouxeram ele? E eles falaram que não trouxeram o escaravelho, eles deixaram no meio do caminho. Por causa que a visita não era esperada, eles deixaram o escaravelho junto com um tenente, que era um tenente que cuidava de uma forte que ficava no caminho, cuidando do escaravelho. E daí eles pediram pro protagonista dormir por essa noite e no próximo dia eles iam pegar esse escaravelho. E depois o protagonista ele perguntou: Ah, e. Desculpa, ele não perguntou. Depois o Legrand, ele entusiasmado foi pegar um pedaço de papel. E como ele não tinha nenhum pedaço de papel, ele pegou um pergaminho. E ele começou a desenhar o escaravelho para tentar mostrar como era ele pro protagonista. O Legrand ele tinha habilidades em desenhar. O... Daí, enfim, quando ele terminou de fazer o desenho, quando ele terminou de fazer o desenho, ele estendeu o braço para mandar o desenho pro protagonista. Quando o protagonista pegou, o cachorro deles, que é o Wolf, ele saiu correndo no colo do protagonista. E num ato de susto, o protagonista esticou o braço assim e quase botou fogo no pergaminho, porque a lareira estava aqui do lado. E daí o protagonista esperou o cachorro ficar calmo no colo dele e pegou o pergaminho e foi examinar o desenho que ele tinha feito. E o protagonista estranhou o desenho, porque o desenho estava muito estranho, o desenho não parecia um escaravelho, ele parecia
parecia uma caveira. Poderia parecer qualquer coisa, menos um escaravelho. Daí o Legrand ele ficou, ele estranhou, não, mas é um escaravelho, pode ter certeza que é. Daí o protagonista falou, não, tu só se tu não é muito bom em desenhar, porque esse daqui com certeza não é um escaravelho. Daí o Legrand, brabo, pegou o desenho de volta, olhou o desenho e daí o Legrand ele ficou com uma expressão séria, ele ficou uma expressão meio pálida, levantou com o desenho e deixou o desenho em algum lugar e voltou. Daí, depois disso daí, o Legrand ele ficou sério o resto da noite inteira. Tipo, o protagonista queria puxar algum assunto, queria conversar com o Legrand, mas o Legrand ele não queria conversar, ficava frio, ficava respondendo sim, não queria conversar, não dava fim de conversa. Então o protagonista achou que seria melhor ele sair da casa do Legrand e voltar pra casa dele, porque parecia que o Legrand estava bem chateado com ele. Beleza, daí ele voltou pra casa, daí depois de um mês chegou na casa dele o Júpiter, que, como eu tinha falado, é o antigo empregado dele. Chegou o Júpiter e ele veio falando que queria muito que o protagonista ele fosse pra casa do Legrand, porque ultimamente o Legrand ele tá agindo de um modo muito estranho. O Legrand tá agindo de modo meio maluco. Ele não tem dormido muitas noites, ele tá com mancha nos olhos, ele tá pálido, com falta de apetite, ele sai de casa de manhã e não fala quando volta. E daí o Júpiter falou que só ele pra ajudar o amigo dele a voltar ao normal. O protagonista ele ia recusar, mas pelo ato bondoso do Júpiter ele decidiu ir lá. Beleza. Daí, quando ele chegou lá, o protagonista ele queria conversar sobre... O protagonista ele viu como é que estava o estado do Legrand, ele viu que ele estava pálido, ele estava com olheira e que ele estava ruim. Daí ele queria conversar sobre como é que estava a saúde. Desculpa, daí ele perguntou, tu... Depois daquele dia, onde é que tu buscou o besouro? E daí o Legrand já fez uma expressão estranha, ele falou, óbvio que eu busquei o besouro, óbvio que eu busquei o besouro. Daí, depois o protagonista, ele começou a querer conversar sobre a saúde física e mental do Legrand. E o Legrand sempre fugia do assunto, conversando sobre o besouro, ele estava obcecado pelo besouro. Até que então o Legrand ele fala que precisa muito da ajuda do amigo dele. O protagonista precisa muito da ajuda dele. E daí o protagonista fala, por quê? Daí o Legrand fala que, pra fazer uma excursão fazer uma excursão. Daí o protagonista fala, isso tem a ver com o besouro, né? E daí ele fala e daí o Legrand fala que sim. E o protagonista fala que nunca que ele ia fazer uma excursão por causa desse besouro, porque o besouro tá deixando ele maluco. Daí o Legrand implora e o protagonista ele decide que vai só com uma condição, que depois da excursão ele obrigatoriamente ia procurar uma ajuda médica pro Legrand.
Então o Legrand aceitou. Eles se prepararam, eles se arrumaram, o protagonista, o Legrand e o Júpiter. Ah, eles também levaram o cachorro. Eles foram se arrumar e eles começaram a excursão. Eles tiveram que andar por gramas altas, por morros, andar por planalto e até chegarem numa árvore específica. Chegando nessa árvore aí, o Legrand pediu para que o Júpiter ele escalasse ela. Daí o Júpiter falou que podia, claro que eu escalo, eu consigo escalar qualquer árvore. Daí o Legrand falou, ótimo, mas consegue escalar essa árvore segurando o besouro? Daí o Legrand falou que não, que provavelmente o Legrand ele provavelmente tinha medo do besouro. Então o Legrand ele ameaça o Júpiter falando que se ele não subisse a árvore ia dar uma enxada na cabeça do Júpiter. Daí o Júpiter sem opção é obrigado a subir. Daí chegando lá no topo, o Legrand ele pede para ele subir em cima do galho, do último galho que tá lá em cima. E o Júpiter fala, não, mas o galho tá podre, se eu subir aqui ele pode cair e eu morro, né? Porque tá muito alto. Daí o Legrand ele falou que, se tu subir aí em cima eu te dou uma moeda de ouro. Daí o Júpiter foi também, sem pensar duas vezes. Quando ele olhou pro galho, ele viu ele viu uma caveira. E daí ele se assustou, ele berrou e o Legrand ele acalmou ele. Daí o Legrand ele pediu para que... eles levaram o besouro para essa excursão. Daí o Legrand ele pediu para que ele pegasse o besouro e enfiasse no olho esquerdo da caveira, no olho esquerdo da caveira. Daí o Júpiter ele perguntou, onde é que fica a esquerda? Daí o Legrand falou que é o mesmo lado de onde ele segura a enxada. Beleza. Daí ele tacou no lado esquerdo o besouro e o besouro escorreu pelo galho da árvore, caindo lá no chão. E o Legrand falou que onde caiu esse besouro ia ser onde eles tinham que escavar. Daí eles começaram a escavar e não acharam nada. Daí o Legrand, ele que tava meio maluco, ele pegou o Júpiter pela cabeça, pelo pescoço assim, e ameaçou ele, falou, seu velho burro, onde é que é a esquerda? Onde é que fica a tua olho esquerda? Daí o Júpiter apontou para a direita. Daí em vez de o Legrand, que tava com uma face de raiva, em vez de ele bater no Júpiter, ele só começou a saltitar de felicidade porque ele estava certo. Porque o Júpiter estava errado. Ele começou a saltitar porque estava errado e o Legrand estava certo. Daí eles começaram a escavar pelo lado contrário de onde eles estavam, né? Eles estavam escavando na direita, então eles começaram a escavar na esquerda, do lado. Daí eles começaram a escavar. Daí eles acharam um tecido de roupa, acharam alguns esqueletos, ossos e 3 moedas de prata. Daí todo mundo ficou zangado, né? Ficou chateado porque não acharam ouro, não acharam nada, não acharam o baú. Então o protagonista, que quer ver o que eles realmente acharam, tentou levantar, mas ele não conseguia, porque o pé dele a bota dele estava presa
na terra. Mas quando ele olhou para baixo, ele viu que o que tava prendendo ele era um pedaço de ferro, era um pedaço de ferro de um baú. Então eles saíram correndo para escavar em volta desse pedaço de ferro que ficou preso no pé dele. E era realmente um baú. Daí eles abriram o baú e lá tinha joias, tinha diamante, tinha ouro. Eles estavam ricos, lá tinha tudo. Aí beleza, eles pegaram metade do baú, levaram metade para casa do Legrande. Lá eles jantaram por 2 horas, descansaram um pouco e levaram a outra metade, que eles deixaram lá na ilha o cachorro cuidando da outra metade. Por surpresa estava lá quando eles voltaram. Daí eles pegaram a outra metade e levaram até a casa do Legrande. Daí ficou todo mundo feliz, tal, e daí perguntaram, pô, a gente achou que o Júpiter e o protagonista acharam que o Legrande estava maluco. E daí eles viram que realmente ele sabia o que estava fazendo. E daí que o Legrande ele revelou tudo o que está acontecendo. Tipo, quando lá no início, quando o o quando o protagonista ele pegou o papel, ele sem querer quase queimou o papel e pegou de volta. Na verdade era porque nesse papel ele tava com várias substâncias químicas que fazia meio que pera, deixa eu explicar de novo. Ele tava com naquela hora que tinha um papel na mão do protagonista e um pergaminho na mão do protagonista, ele quase botou fogo, é que tinha umas substâncias que estavam ali que só apareciam quando era exposta ao calor. E daí quando o Legrande ele pegou, daí ele ficou embasbacado com aquilo e ele esperou o resto da noite pra poder queimar o resto com cuidado. Ele viu o resto da mensagem. Na mensagem tinha códigos e um mapa do caminho que eles deviam seguir. Daí por isso que o Legrande ele tava falando sozinho e ele tava desenhando um monte de coisa, porque ele tava tentando decifrar os códigos. E o Legrande ele tava saindo de manhã e de noite, porque ele queria ver o trajeto e ver as ferramentas que eles vão precisar, tipo a enxada, quer dizer, a foice pra cortar a grama alta no meio do caminho e a pá pra cavar o tesouro. E daí é esse o desfecho da história. Eles descobrem que, na verdade, o Legrande ele não estava louco e tudo que ele estava fazendo tinha uma explicação, que era para investigar o mistério daquele tesouro que estava enterrado. Ele realmente precisava desse tempo para sair de casa e arrumar as coisas que ele precisava para pegar o tesouro. Tá. Daí a parte que eu mais gostei do livro foi do final, que tem um final feliz e todo mundo descobre que o Legrande ele não estava maluco e tudo que ele estava fazendo tinha uma explicação. E todo mundo fica rico no final, um final feliz. É a parte que eu mais gosto do livro. E eu recomendaria o livro para alguém por causa do jeito que ele explica as coisas. É uma linguagem formal, mas consegue entender. E ele conta uma história bem detalhada também, ele conta com vários detalhes de várias coisas que eles fizeram. E também por esse final, eu achei o final bom porque, como eu falei, ele revela tudo que ele tava, o porquê que ele tava fazendo tudo aquilo e que ele realmente não tava louco. Que não era que ele não tava ficando maluco porque ele já foi rico e agora ele é pobre, que ele realmente sabia porque ele estava fazendo isso.
Por isso que eu recomendaria esse livro pra alguém. Beleza?